E aí, moçada, vamos para a segunda parte da nossa revisãozinha de termometria, tá? Vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho agora de escalas termométricas, tá? Então, olha só, vamos lá. A gente tem aqui, ó, as escalas mais conhecidas são essas: a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin, tá? Bom, aí tem alguns pontos que são importantes, né? Que são os famosos pontos fixos, tá? Que são os pontos de mudança de estado da água, né? Na pressão atmosférica normal, tá? Então, o primeiro ponto fixo, a gente chama ele de ponto de gelo. É a temperatura em que a água congela ou a temperatura em que o gelo derrete, tá? Na prática, isso aqui é gelo derretendo sob pressão atmosférica normal, 1 atm. Muito bem, para a temperatura do ponto de gelo, o Celsius adotou o valor 0 na sua escala, tá? Ponto de vapor é a temperatura em que a água ferve ao nível do mar. Então, na prática, isso aqui é água fervendo sob pressão atmosférica normal, 1 atm. E para essa temperatura aqui, para esse ponto de vapor, Celsius atribuiu o valor 100 na sua escala. Tá? Se você reparar, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, você tem de 0 para 100 divisões, tá certo? Então, a escala Celsius, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, tem 100 divisões. Muito bom. A escala Fahrenheit é uma escala utilizada nos países de origem inglesa, tá? Ela adota para o ponto de gelo o valor 32 e para o ponto de vapor 212. Se você fizer 212 menos 32, vai dar 180 divisões. Então, na Fahrenheit, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, a gente tem 180 divisões. A escala Kelvin, né? A escala Kelvin é tida como uma escala científica, né? A escala absoluta, né? Ela adota para o ponto de gelo o valor 273 e para o ponto de vapor 373. Se você fizer 373 menos 273, vai dar 100 divisões. Então, gente, repare que a Celsius e a Kelvin, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, tem 100 divisões, tá certo? Muito bom. E a Fahrenheit, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, tem 180 divisões. Tá bom? Muito bom. Aí, a escala Kelvin, né, ela é chamada escala absoluta porque o zero da sua escala corresponde ao zero absoluto. Então, aqui embaixo, a gente tem o zero absoluto, que é a temperatura de mínima agitação molecular, tá? A escala Kelvin, então, marca zero no zero absoluto. Uma escala, para ser absoluta, tem que ter o seu zero correspondendo ao zero absoluto, tá? Repare que a escala Kelvin, o zero da escala Kelvin, corresponde ao zero absoluto. Então, ela é uma escala absoluta. A escala Celsius, ela não é uma escala absoluta. O zero da escala Celsius corresponde ao ponto de gelo e não ao zero absoluto. Tudo bem? Professor, só tem a escala Kelvin de absoluta? Não, temos várias escalas absolutas, inclusive o examinador pode criar uma escala absoluta, tá? Na escala Celsius, o zero absoluto indica menos 273 e na escala Fahrenheit o zero absoluto corresponde a menos 460 graus. Beleza? Muito bom. E aí a gente tem formulinhas de conversão, né, de uma escala para outra que é interessante você relembrar, tá? Então, olha só, vou chamar aqui de θc, aqui de θf, a indicação da Fahrenheit, θc, a indicação da Celsius, e T, a indicação da Kelvin, tá? A escala Kelvin, a gente representa ela pela letra T, tá? Porque ela é uma escala absoluta, tá? Então, quando aparecerem nas formulinhas T, é porque você tem que colocar a temperatura em Kelvin, tá? Muito bom. E aí, a conversão de temperatura. Como é que faz para converter de Celsius para Fahrenheit mesmo? Lembra da formulinha?
θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Então, se ele te der o valor em Celsius e quer calcular, pediu para calcular em Fahrenheit, você coloca o valor que ele te deu aqui no θc e calcula o θf. Do outro modo, ao contrário, né? Se ele te der a indicação na Fahrenheit e você quer saber quanto que ela vale na Celsius, você coloca aqui no lugar do θf o valor que ele te deu, né? E calcula quem é o θc, tá? É interessante você decorar essa formulinha aqui, tá bom? Professor, e a correção, né? A correlação da escala Celsius para Kelvin? Tá aqui, ó. T é igual a θc mais 273, tá? Então é legal também decorar essa formulinha aqui. Quando a gente vai na questãozinha de gases, tudo que fizermos em gases, as temperaturas têm que estar em Kelvin, né? 27 graus Celsius, tem que passar para Kelvin. 27, põe 27 graus Celsius, mais 273 vai dar 300 kelvins, tá? Então, eu gostaria que você decorasse essas duas formulinhas aqui. Só que se você reparar, essa formulinha converte a indicação de temperatura de Celsius para Fahrenheit e essa converte a indicação de temperatura de Celsius para Kelvin. E se ele pedir no exercício para você converter a variação de temperatura, tá? Então, variação é isso aqui, ó. Olha lá. Conversão de variação de temperatura de Celsius para Fahrenheit, né? Lembra? Na Celsius, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, varia 100 graus. Na Fahrenheit, varia 180, tá? Então, se varia 100 numa, varia 180 na outra. Quando varia 1 grau na Celsius, varia 1,8 na Fahrenheit. Então, a variação da Fahrenheit é a variação da Celsius vezes 1,8. Muito bom. E da Celsius para Kelvin? Olha lá, lembra? Do ponto de gelo ao ponto de vapor na Celsius, a gente tem 100 divisões. E do ponto de gelo ao ponto de vapor na Kelvin, também 100 divisões. Então, se variar 100 graus na Celsius, varia 100 na Kelvin. Se varia 1 na Celsius, varia 1 na Kelvin. Então, a variação de temperatura na Kelvin é igual à variação de temperatura na Celsius, tá? Gente, memorize essas 4 formulinhas. E cuidado no exercício. Se ele pedir para converter temperatura, são essas duas. Se ele pedir para converter a variação de temperatura, são essas outras duas, tá? Bom, mas professor, você não mostrou como é que faz para achar a equação, tá? Então eu coloquei aqui, para terminar, como faz para achar a equação termométrica, tá? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó, bem genérico. Uma escala termométrica E adota os valores menos 10 graus E para o ponto de gelo e 240 graus E para o ponto de vapor. Determine, item A, a equação termométrica. Então, a equação termométrica é a formulinha que relaciona uma escala na outra. Como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Primeira coisa, faz o desenho, tá? Então, eu vou desenhar a escala Celsius e a escala E, tá? Aí, ó, eu vou ter duas indicações nas duas escalas. Nesse exercício, ele falou o ponto de gelo e o ponto de vapor, tá? Poderia ser qualquer outra temperatura, tá, gente? Não precisa ser necessariamente o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de gelo, na Celsius, você sabe de cor, é 0. Ele falou que na escala E é menos 10. O ponto de vapor na Celsius, você sabe de cor, é 100. Ele falou que na escala E é 240, tá? Então, fizemos o desenho, colocamos as duas temperaturas nas duas escalas. E agora, eu faço um traço aqui no meio, passo um traço aqui no meio, chamo aqui de θc, chamo ali de θe e vou fazer menor para o maior de uma escala, menor para o maior da outra escala, tá? Então, vamos lá. Vou chamar esse segmento menor aqui de A, o maior aqui vou chamar de B, o segmento menor ali vou chamar de C e o maior de D, tá? Então, a gente faz segmento menor está para o maior de uma escala, A está para B,
assim como o segmento menor está para o maior da outra escala, C está para D. Qual é o tamanho desse segmento aqui? É o valor de cima menos o de baixo na escala. A escala é como se fosse uma reguinha, né? É o valor de cima menos o de baixo na régua. Então é θc menos 0. Qual o tamanho do segmento B? O valor de cima, que é 100, menos o de baixo, 0. Agora a mesma coisa na outra escala. Quem é o tamanho do segmento C? É o valor de cima na escala, na reguinha, θi, menos o de baixo, que é menos 10, tá? Então é θc menos 10. E o tamanho do segmento maior aqui é o de cima, 240, menos o de baixo, que é menos 10, tá? Aí é só mexer um pouquinho aqui, ó. θc menos 0 vai dar θc, 100 menos 0, 100. θe menos 10, esse menos troca o sinal desse cara aqui. Então vai dar positivo. E 240 menos 10, 240 mais 10, 250. Dá para cancelar esse 0 aqui com esse aqui, né? Ficou θc sobre 10 igual a θe mais 10 sobre 25. Espera lá, gente, dá para a gente simplificar por 5 aqui, né? O denominador. Então, vai ficar 10 sobre 5 aqui embaixo dá 2, aqui em cima copiou, 25 sobre 5 dá 5, tá? Então, essa é a equação termométrica. Essa é a formulinha que relaciona a indicação na Celsius com a indicação na escala I e vice-versa. A partir do momento em que a gente achou a formulinha, agora está fácil. Ele pode perguntar o que ele quiser, que a gente consegue resolver. Olha lá, item B. A indicação na escala I correspondente a 30 graus Celsius. Então, onde era θc, eu vou colocar 30 e vou calcular o θe, tá? Vamos lá. Então, no lugar do θc, eu boto 30 e vou calcular o θe, tá? Então, 30 sobre 2 dá 15. 15 vezes 5, 75, tá? Então, θe mais 10 é igual a 75, então θe vai dar 75, passa para lá, fica negativo, né? Menos 10, 65 graus Z, tá? Então 30 graus Celsius correspondem a 65 graus Z. Beleza, gente? E a última perguntinha que ele faz, existe alguma temperatura em que as escalas coincidem? Quando que elas vão coincidir? Quando elas marcarem o mesmo valor, tá? Então, olha só o que a gente vai fazer. Quando esse número aqui, ó, θc, for igual ao θe, tá? Então, quando que as escalas coincidem? Quando a indicação da Celsius for igual à indicação da escala E. Ou seja, quando esse número for igual a esse. Se eu quero que seja o mesmo número, eu tenho que substituir com a mesma incógnita, tá? Então, eu vou chamar de θ aqui, né? No lugar do θc, chamei de θ, e no lugar do θe, vou chamar de θ também, tá? E aí eu vou calcular θ. Se eu conseguir achar um valor de θ, é porque existe, né, uma temperatura em que essas escalas coincidem e é a temperatura que eu achei, né? É a temperatura em que as escalas coincidem. Se não for possível calcular essa temperatura, é porque não existe, né, uma temperatura em que as escalas coincidem. Tudo bem? Multiplica aqui em cruz, ó. 5θ é igual a 2θ mais 20. Passo 2θ para lá, fica negativo. 5θ menos 2θ dá 3θ, igual a 20. Então, θ é 20 terços de grau Z, tá? Então, nessa temperatura aqui, ó, 20 terços, tá? A indicação na escala E e na escala Celsius é a mesma, tá? Então, tanto faz eu colocar 20 terços de grau Z ou 20 terços de grau Celsius, porque a indicação é exatamente a mesma. Certinho, gente? Revisou bem? Bacana? Lembrou das coisas? Beleza? É isso aí.